Ecoar e ressoar são duas palavras importantes para nós entendermos o processo de evangelização hoje a partir de Jesus e nas redes digitais. Afonso Murad, que vai estar conosco, é uma pessoa que transita da teologia para administração, onde ele fez um BA em administração, trabalha muito as questões ecológicas e está metido na comunicação. E o Afonso Murad vai nos ajudar a entrar nessa questão, o que é ecoar a palavra, ressoar os gestos da experiência de Jesus nesse novo contexto das redes digitais. Talvez você já tenha feito essa experiência de uma vez subir no alto de uma montanha e do outro lado você vê um despenhadeiro, uma outra montanha e você gritar: "Olá, paz!" E você escutar de novo: "Paz, alô!" Isso se chama eco. O eco é uma experiência sonora que o ser humano lança o som, ele bate num obstáculo que deve estar a mais ou menos 17 metros e volta para você. Diferente é a ressonância. Você está, por exemplo, num quarto, você fala e você sente que uma parte da sua voz retorna. A ressonância é muito importante hoje para uso medicinal. Você vai fazer um exame, você faz uma ressonância magnética. Ecoar e ressoar são duas palavras importantes para nós entendermos o processo de evangelização hoje a partir de Jesus e nas redes digitais. A grande pergunta é: como evangelizar, como difundir a causa de Jesus e do reino de Deus, deixando ecoar as suas palavras e ressoar os seus gestos? Compreendendo também que nós, seres humanos, não somos como uma pedra que a voz vai e volta. A gente ecoa e ressoa interpretando, acrescentando a nossa experiência de vida. 5 critérios a partir do Evangelho. Em determinado momento, Jesus, lá no Sermão da Montanha, diz assim para os seus discípulos: que a luz de vocês brilhe de maneira que os homens e as mulheres, ao ver as boas obras de vocês, glorifiquem o Pai. Mateus 5,16. Brilhar. Uma palavra-chave hoje na sociedade contemporânea. Você vai no shopping, o que mais tem é luz. As vitrines bonitas, cores brancas, cores amarelas, o brilho. O brilho das celebridades, artistas de televisão, padres cantores, jogadores de futebol. E o fascínio que hoje toma conta das igrejas cristãs com a visibilidade. É preciso dar visibilidade. Colocar estádios cheios, fazer concentrações, aparecer. Mas tem uma diferença aí. Qual é a diferença entre essa visibilidade que Jesus fala e essa outra que está aparecendo aí? E que muitas vezes as redes sociais, a internet favorece esse tipo de visibilidade. A visibilidade que Jesus propõe é a visibilidade profética, não é a visibilidade midiática. A visibilidade midiática está centrada num produto, numa pessoa, num personalismo, numa marca. A visibilidade profética aponta para algo que é maior do que ela. E vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai. Sai da gente mesmo. Então, nós somos convidados hoje a sermos sinais dessa visibilidade profética. A visibilidade midiática, ela visa sucesso, vitória, palavra, aliás, que muito usada hoje pelas igrejas cristãs, principalmente de cunho pentecostal. A visibilidade profética comporta conflito, não é todo mundo que vai gostar, mas ela está apontando para algo, para uma esperança, para uma causa, para uma pessoa. Então eu diria que
todo o processo de evangelização, pelas redes sociais, pela internet, utilizando outros recursos e linguagens, tem esse grande foco na pessoa de Jesus e na causa dele, da qual nós fazemos parte, mas o centro não somos nós. Visibilidade profética, não midiática. O segundo critério aparece no texto de Marcos 3,14, que Jesus, a certa altura da sua missão, chama um grupo de discípulos, e depois a gente vai ver que em Lucas 7 também tem discípulas, para estar com ele, para refletir sobre a causa dele e para fazer parte da missão de Jesus. Estar com Jesus. E aqui parece que hoje nós vivemos um certo conflito, porque se diz que a realidade virtual está substituindo a presencial, que os jovens hoje preferem ficar na internet do que conversar com os amigos. Esse falso conflito pode ser resolvido quando a gente percebe que no processo de evangelização as duas coisas são importantes. Ao mesmo tempo que Jesus fala para a multidão, se posiciona em lugares onde ele possa ser escutado, né? Sobe no alto da montanha, vai na margem do rio, ele chama um grupo para refletir, para criar relacionamento, para viver intensamente a presença com ele. Eu diria que hoje os processos de evangelização e de construir comunidade cristã tem que levar em conta essas três coisas. O uso do espaço virtual, do cyberespaço, que é fundamental do cyberespaço, com tudo que significa redes sociais, blog, internet, YouTube. Por quê? Porque isso sensibiliza pessoas, passa informações, cria um clima favorável. Segundo, os grandes eventos. Os grandes eventos são importantes também. Por quê? Porque eles motivam as pessoas, elas se sentem parte de algo que é maior do que elas, do que a sua própria subjetividade. Essa pertença a algo maior é muito importante. E o terceiro é a constituição de pequenos grupos. Grupos onde as pessoas olham nos olhos, sentem o cheiro uma das outras, se abraçam, sentem efetivamente uma presença que nenhuma tela consegue substituir. Então, a articulação dessas três dimensões, a experiência intersubjetiva e comunitária, o espaço virtual e os eventos de massa. O próprio Jesus fazia isso, claro que no tempo dele não tinha espaço virtual, mas ele fazia de maneira extraordinária isso. Conseguia se comunicar com a multidão, mas ao mesmo tempo trabalhava com um pequeno grupo dos discípulos e das discípulas. Terceiro critério é aquele que aparece em Mateus 6,1. Jesus diz assim: evitem de serem vistos pelos homens e mulheres. Ele dá um exemplo. Quando você der uma esmola, não faça de uma maneira assim, de um alarde para todo mundo ver. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Essa dica de Jesus pode parecer tão estranho hoje, onde parece que tudo é público. Você abre lá uma rede social, o Facebook, tem gente que posta um monte de fotos. Parece que a privacidade não existe mais hoje. Tem gente que fala qualquer coisa, qualquer hora. Então, essa dica de Jesus é muito importante. A gente não precisa falar tudo para todo mundo em qualquer hora. Há uma dimensão da nossa intimidade pessoal, do que faz parte da experiência de determinado grupo, do mistério, da intimidade, que tem que ser preservada. O espaço para reflexão e para interiorização. Olha, vou partilhar uma coisa com você. Tem uma coisa que me irrita às vezes. Eu estou numa celebração bonita, forte, e tem alguém tirando foto. Por quê? Porque tem coisas que não precisam ser fotografadas. Tem coisas que não precisam ser filmadas. A gente simplesmente vivencia. Outras é interessante você filmar, gravar, mostrar, mas há algo que não precisa ser publicizado, tornar-se público, porque é da experiência pessoal e comunitária. Então, a frase de Jesus, evitem de ser vistos pelos homens e mulheres, parece em contradição com aquela outra.
brilhe a vossa luz. Mas exatamente é nesse equilíbrio entre essas duas dimensões que nós vamos construir seres humanos maduros e um cristianismo maduro. Quarto critério é aquele que aparece lá depois da experiência de Pentecostes. Diz que todo mundo conseguia entender os discípulos, embora viesse das regiões mais diferentes. Atos 2 diz, cada um ouvia falar na sua própria língua. E eu creio que a grande oportunidade das redes digitais é essa, é favorecer que as pessoas sejam compreendidas na sua língua. Com as culturas diferentes, as etnias, as faixas etárias. Então, uma linguagem apropriada para a criança que circula na rede para favorecer o processo de catequese. Uma linguagem e recursos específicos que toquem mais de perto a juventude, que toquem a terceira idade. Então, essa perspectiva de falar a língua que as pessoas deem conta de entender. E não só isso, dialogar. Eu creio que uma evangelização pela internet, pelas redes digitais, não pode ser uma comunicação só de uma via, é uma comunicação de dupla via. E o último critério é de Mateus 5,37, que Jesus diz que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. A gente sabe como nos espaços midiáticos tem tanta coisa que não corresponde à realidade. Para nós é diferente. Para nós cristãos, o que a gente mostra é o que a gente é, o que a gente acredita. Nós não precisamos fabricar nenhuma realidade. Então, resumindo esses 5 critérios: brilhar a luz de Jesus, articular presença pessoal comunitária com o espaço virtual, saber também se preservar, falar e ouvir na própria língua das pessoas e que o nosso sim seja sim. Converse agora com seus amigos, seus companheiros e companheiras sobre 2 questões. Como esses 5 critérios iluminam a sua prática como ser humano, cristão, no uso das redes sociais e da internet? Segunda questão, que outros critérios você percebe a partir do Evangelho que iluminam a sua prática, seja como um membro da rede virtual, seja como um evangelizador?